Olá, tudo bem? Estamos dando sequência na série de estudos falando sobre o milagre de Jesus. E o milagre de hoje, ele está registrado no Evangelho de João, capítulo 11. E é o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou enfermo e suas irmãs, Marta e Maria, mandaram imediatamente essa informação para Jesus, porque o estado dele era grave, para que Jesus pudesse ir ao encontro, para não apenas estar consolando, mas saberiam que Jesus tomaria algo como providência. Mas Jesus sabia que ali haveria um propósito também da parte de Deus, nesse momento que estava acontecendo na vida dessa família, especialmente na vida de Lázaro. Então Jesus, ele terminou de fazer o que estava fazendo, retardou até um pouco, e quando ele chega na cidade onde estava a casa de Marta, Maria e de Lázaro, Lázaro já havia morrido. E estava enterrado há 4 dias. E Jesus, vendo a comoção do povo, da família, o texto fala o quanto que Jesus naquele momento mostra o quanto que Deus encarnou realmente. Jesus chorou. Mas Jesus naquele momento ele sabia que tinha um propósito da parte de Deus para fortalecer e consolidar a demonstração do poder de Deus sobre a vida dele mesmo, Jesus, que é Deus, o Filho de Deus. E nesse momento Jesus, ele pede para que fosse levado até onde estava o túmulo de Lázaro. E naquele momento Lázaro havia sido enterrado num túmulo que era num buraco, numa caverna, e havia uma pedra sendo colocada por fora. E Jesus, quando aproximou, ele falou para as pessoas: tire a pedra. E logo todo mundo, é claro, fica atônico. O que será que Jesus quer fazer com isso? Então Marta fala para Jesus: já se passaram 4 dias e já está em decomposição. Aqui tem um momento muito interessante para que a gente possa observar. Havia um costume dentro da comunidade judaica de que passado 3 dias, o espírito de qualquer pessoa já não teria mais condições de reaver o corpo, porque o corpo a partir do 3º dia entrava em estado de decomposição. Talvez tenha sido isso o grande motivo de Marta ter falado para Jesus: não vá, porque o corpo já está em decomposição. Mas Jesus apenas fala: creia. E quando ele chega diante do túmulo e que a pedra é removida, ele simplesmente não toca, ele não põe a mão, ele só grita e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora, com as mãos atadas, com os pés atados, como era costume de qualquer enterro, e Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscitou. E toda a multidão ficou impressionada e glorificou a Deus. Mas nesse momento, aquilo que Deus está demonstrando é: nós sabemos que para Deus não existe impossível. Nós sabemos que além de qualquer outra motivação, além de qualquer outra condição, Deus pode fazer o que Ele quer fazer. E esse momento da ressurreição de Lázaro, Deus é quem quis ressuscitar Lázaro, para dar a evidência, a consolidação da obra redentora de Jesus Cristo sobre a vida. E aquele momento, então, consolidou o outro aspecto. Os líderes religiosos judaicos, então, a partir deste milagre, eles intensificam uma maneira de poder prender e matar Jesus, e assim eles promoveram isso. Tanto que este foi o último milagre de Jesus público. E Jesus, nesse momento, ele consolida para essa família, para essas pessoas, o poder que ele tem, que ele é Deus. O que isso significa para nós? Significa tudo. Jesus diz, e João registrou nesse texto, que ele declara para as pessoas assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto que aconteceu com Lázaro, Jesus ecoa para toda a humanidade. Para aquele e aquela que crer, se você e eu cremos, a morte, o túmulo, não vai poder nos deter. Porque como Jesus, como Deus declarou a Lázaro: sai para fora, a Bíblia nos dá a garantia de, pela fé, sabermos de que no momento em que nós tivermos concluído a nossa etapa de vida aqui nesse mundo, Jesus, Deus, pelo seu poder, vai falar ao meu espírito, ao seu espírito que crer: vem para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Para mim,
é uma grande esperança de contentamento. Para você também é saber que no momento da eternidade com Deus, a primeira coisa que eu virei é saber Deus me chamando à presença dele. E isso emociona. Isso nos dá cada vez mais evidência de consolidar a fé. E isso fortaleceu a vida daquela família. Aquilo ampliou o testemunho tanto da sequência de vida de Lázaro, que viveu ainda algumas décadas, até partir para a eternidade. As suas irmãs, toda aquela comunidade. O poder de Deus está aí. Algo talvez possa passar pela consciência ou pela vida dos céticos, aqueles que não creem. Mas isso, como que nós podemos crer? Só se crer se for pela fé. E a fé faz-nos ver além daquilo que humanamente nós estamos acostumados a querer entender as coisas. Certa ocasião, C.S. Lewis, o que ele fala? Falou, olha, se o sol, ele é uma grande evidência para mim de resposta de que ele existe, eu olhando para o sol e vendo a sua luminosidade que ele existe, para mim, maior ainda a evidência da existência dele é o quanto que ele me permite ver tantas outras coisas. A fé é isso. A fé, ela faz com que a gente possa ver o autor e consumador dela, Jesus. Mas ela também vai nos abrir a visão para olharmos tudo ao em volta de nós. Nesse tempo, em qualquer outro que venha, olhando para o passado e compreendendo que Deus pode enxugar todas as lágrimas, Deus pode curar todas as feridas, Deus pode restabelecer aquilo que até mesmo alguém ou nós mesmos possamos estar pensando que não tem mais solução, mas em Jesus há solução. Aquele corpo estava em estado de decomposição, 4 dias enterrado, e Jesus falou, vem para fora. Pode ser, até como analogia, qualquer pessoa que você encontrar, pode ser até nós mesmos, que possamos estar vivendo um momento da nossa vida em estado de decomposição. Mas Jesus está batendo a porta, porque a Bíblia fala, Jesus dizendo assim, eis que estou à porta e bato. E se eu bater, abra a porta e deixa eu entrar na sua vida. E é isso que Jesus pode hoje estar falando para qualquer um que queira ouvir isso dele. Podemos estar imaginando, eu estou em estado de tristeza, de decomposição, de perda de significado da vida. Mas Jesus está falando, vem para fora, porque eu vou restabelecer a sua vida. Isso é a convicção de fé e a certeza de que Deus nos fará viver aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Olha, extraordinária essa obra, os milagres de Jesus e a consolidação de tudo isso, de que é impossível para nós negligenciarmos de que Jesus é Deus. É impossível para nós negligenciarmos que Ele tem autoridade e poder sobre a vida. É impossível nós queremos negligenciar Jesus de que Ele é o único que pode fazer por nós e somente Ele pode fazer por isso. Olha, não abandone essa oportunidade. Creia, siga adiante de todos esses milagres que nós vimos. Olha Deus bater na sua porta, bater na minha porta, que nós podemos confiar no Senhor. E para fechar esse bate-papo nosso aqui, como diz então o salmista, ele diz assim, olha, eu esperei confiantemente no Senhor e Ele olhou para mim. Espere confiantemente no Senhor e Deus ouvirá o teu clamor. Um forte abraço.